E, além disso, quando a gente tem movimentos que atualizam médio, então a espécie está atualizando médio, com essa opção marcada, esse custo do movimento vai ser agregado ao estoque. E, consequentemente, quando o custo é agregado, o sistema faz um rateio novamente através dessa fórmula abaixo ali, para chegar no novo preço médio, tá? Então, algo que é importante observar é que o preço médio, ele é a consequência desse cálculo, tá? Ele não é, a gente não faz o cálculo com base no preço médio. Na verdade, o preço médio ele é gerado com base nesse cálculo, que é sempre o valor total em estoque dividido pelo nosso saldo, tá? Isso é um exemplo de uma ficha de movimentos, tá? Em que é mostrado essa questão do valor total, do preço médio e do saldo. Então, basicamente, para a gente saber quanto que é o nosso preço médio, a gente vai sempre pegar a última coluna ali, que está dizendo o valor total, e dividir pelo nosso saldo. E isso vai gerar o nosso preço médio. Tá? Quando os movimentos atualizam o preço médio, ou seja, a espécie de estoque usada está marcada como atualizar médio, o sistema vai pegar essa quarta coluna da direita para a esquerda ali, que é a coluna do total custo do movimento, e vai somar naquele valor total. Além disso, ele pega sempre, né, a quantidade e soma nessa coluna saldo, tá? E depois dele fazer isso, ele vai recalcular dividindo o valor total pelo saldo e gerando o nosso preço médio. Então, por exemplo, né, a primeira entrada do meu material, eu entrei 10 de quantidade e 10 de total custo. Então, o sistema agregou 10 no valor total, agregou 10 no saldo. Quando ele fez a divisão do 10 do valor total pelo saldo, chegou no preço médio de 1. Depois, eu fiz uma outra entrada com quantidade 5 e total custo 25. Porém, a gente vê que no valor total foi agregado apenas 5, porque ele ficou com 15 no valor total em vez de ficar com 35, né, que seria a soma. Por que isso? Porque essa espécie de estoque que foi usada, que é a G, ela não atualiza médio. Então, o sistema ele usa o preço médio que já existe. Por isso que quando ele faz essa divisão, né, de 15 por 15 ali, né, o valor total pelo saldo, ele chegou no mesmo preço médio que ele já tinha, tá? Isso é um exemplo, né, dessa questão de atualizar a média ou não. As espécies de estoque estão ali na esquerda, tá? A primeira espécie de estoque no primeiro movimento é L, depois foi a G, depois foi a K, depois a C. Certo? A gente consegue ver essa informação através da ficha. Depois a gente tem uma saída ali com essa espécie de estoque K, que essa saída ela atualiza médio. Então, vocês verem que eu tirei 1 de quantidade, mas eu tirei, atualizando médio, com um total custo de 8. Significa que o sistema ele subtraiu esses 8 de total custo daquele valor total que eu tinha. E ele ficou só com 7 agora. E quando ele dividiu, né, pelo saldo que ficou restante, 7 dividido pelos 14, ele ficou com 0,5 de preço médio agora. Certo? Então, esse é um exemplo que as saídas também podem atualizar médio. Não é muito comum, mas pode, tá? Geralmente, a gente precisa usar uma saída que atualize médio quando a gente fizer algum ajuste de custo, sabe? E no final ali, a gente está fazendo um movimento, né? Esse quarto movimento é um movimento que não atualiza médio. Então, independente do total custo que tiver nesse movimento, o sistema vai usar o preço médio e vai manter o mesmo valor total, o mesmo preço médio que ele já tinha antes. Então, apesar do movimento tirar 4 de total custo, né, ele continuou com um preço médio de 0,5 e no valor total não foi subtraído esses 4, né, foi subtraído apenas 2, certo?